pesquisa, né, analítica e descritiva, que prevê a interpretação e a análise dos dados tabulados, qual foram organizados na etapa anterior. Então, quando a gente começa a falar em análise e interpretação dos dados, a gente tem que entender e atender os objetivos da pesquisa, né? Para poder a gente conseguir comparar e confrontar os dados. É a partir dessa interpretação que a gente volta lá para o início da pesquisa para a gente ver se a gente vai conseguir responder o que tem lá nos objetivos. Então, os objetivos vão ser justamente para confirmar ou rejeitar as hipóteses, né? Ou o que você pretendia com sua pesquisa. Então, no final, você fez aquela hipótese, né? No final do trabalho, se você tiver de rejeitar a sua hipótese, quer dizer que seu trabalho foi mal feito? Não. Quer dizer apenas que você compreendeu aqueles dados, você foi lá, você analisou, você fez experimentos e viu que não era aquilo que você tinha como pretensão. Então, seu estudo já vai colaborar bastante em outras análises científicas. Então, essas análises, gente, interpretações, né, elas vão se desenvolver a partir de algumas evidências que vocês observaram de acordo com a metodologia, né, e relações justamente com o referencial teórico, com o seu posicionamento. Então, tudo isso você vai levar em consideração para a interpretação desses dados, que muitas vezes, né, a coleta de dados, principalmente numa pesquisa qualitativa, vai partir muito da sua perspectiva. Então, você tem que ter uma análise observacional muito boa, você tem que ter um feeling, digamos assim, muito bom para fazer essas observações e saber interpretar o que você viu, o que você participou, o que você teve como experiência. Então, tudo isso tem que prestar bem atenção. Uma comentada com vocês em alguns tipos de análise de dados, né? Que não é a parte mais do foco do trabalho de vocês, mas eu vou abordar um pouco e fazer uma breve introdução sobre esses tipos de análise de dados. Nós temos algumas análises que são utilizadas também em empresas, mercados, tudo. São análises preditivas, prescritiva, descritiva e diagnóstica. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro dessa análise preditiva. Gente, a gente pode considerar essa análise preditiva a mais comum ou a mais popular, digamos assim, né? Que são aquelas que elas chegam a conclusões que vão ajudar a prever cenários futuros. Então, a análise preditiva, elas vão prever coisas que podem acontecer futuramente. E ele vai analisar a partir de padrões, né, de bases de dados, coisas que venham a acontecer, seja em qualquer área. Essa análise preditiva, elas podem prever futuros cenários. Então, a partir dessa análise, a gente pode prever eventos, podem tomarmos decisões mais precisas, né? Então, os métodos mais comuns nessas análises preditivas, né, são os métodos mais estatísticos, históricos. Utiliza-se também da inteligência artificial, porque aí ela pode fazer projeção do que pode acontecer futuramente com algum evento. Então, esse de análise ele é indicado, por exemplo, projetar comportamentos futuros no público e no mercado de trabalho, avalia flutuações da economia, tendências de consumo de uma população. E o objetivo desse tipo de pesquisa é ir além, saber o que aconteceu, né, o que poderia acontecer para uma melhor avaliação. Então, organizações fazem projeções para aumentar, por exemplo, sua lucratividade, ter vantagens competitivas. Essa análise preditiva, ela é muito, ela tenta ser bastante precisa em relação a isso, porque ela vai fazer muitas projeções para futuramente, quem sabe, evitar de certos problemas de acontecerem. É utilizada também para detectação de fraudes, otimização de campanhas de marketing, reduzir riscos. Então, abrange muitas técnicas estatísticas, mineração de dados. Então, esse é o tipo de análise que a gente considera como preditiva. Nós temos também a análise prescritiva. Que é essa análise prescritiva, né? É uma análise que ela pretende
verificar as consequências das ações. Como assim? É possível saber o que pode acontecer, né? Diante de uma atitude específica. Por exemplo, há um tipo de análise que ela vai dizer um caminho para você seguir naquele objetivo. Vai analisar caminhos para percorrer e alcançar, quem sabe, uma meta. Vai criar estratégias baseadas em dados. Pode oferecer recomendações específicas para alterar o futuro. Aí você poderia me perguntar, professor, e aí, qual vai ser a diferença dessa análise preditiva e prescritiva? Gente, a diferença dessas duas é que a preditiva é como se ela ajudasse a prever o que vai acontecer no futuro. Ou seja, ela vai fazer projeções de eventos que podem acontecer. E a prescritiva, ela vai oferecer recomendações para alterar o que pode acontecer. Por exemplo, uma máquina industrial. Uma empresa tem uma máquina industrial e essa máquina, ela tem, né, toda inteligência artificial, tudo, e ela faz uma análise da máquina e ela prevê, está com algumas porcentagens de sujeira, algumas porcentagens de falha em alguma coisa, e ela faz uma análise do que pode acontecer com aquela máquina. Aí vem a análise prescritiva e ela diz o que pode, que tipo de recomendação pode fazer para aquela máquina não acontecer aqueles problemas de fato. Então, ele vai dizer, faça manutenção de tal peça, troque tal peça, faça a limpeza daquele objeto. Então, a análise prescritiva, ela vai indicar isso, né? Recomendar isso para alterar problemas que poderiam acontecer. Deu para análise de dados, né, da sua pesquisa, que de fato já é os resultados que vocês vão estar apresentando e tudo mais. Então, dica, revise a metodologia da sua pesquisa, gente. Vocês revisitem aquele problema que vocês escreveram lá no início, vocês vejam os objetivos, vocês precisam ver se a pesquisa resolveu o problema e alcançou os objetivos, para vocês embasarem de forma correta na hora de descrever esses resultados. Outra coisa, escreva um pequeno texto, uma coisa bem simples, texto introdutório na sua análise de dados, né? Você retoma lá, de forma bem simples, as informações que vocês tiveram como norte da sua pesquisa, que nortearam a sua pesquisa, que levaram vocês a fazer aquela pesquisa. Apresenta os dados que você colheu, né? Esses dados de forma sistemática, de forma organizada. Vocês podem usar gráficos, podem utilizar tabelas. Você pode utilizar o que for melhor para demonstrar os dados da sua pesquisa. Veja sempre com seu orientador o tipo que vocês vão apresentar, de que forma sistemática vocês vão apresentar os dados da sua pesquisa. E também, gente, vocês apresentem as relações e as conclusões que você chegou com os dados, né? Relatar essas relações é muito importante, que você encontrou, né? A partir daquela conclusão que você chegou, o que você descobriu de mais importante na sua pesquisa. Então, todas essas etapas vocês vão enriquecer bastante o trabalho de vocês. Então, prestem muita atenção nessas análises que vocês irão fazer e da descrição dos resultados.